canções numa concha de mar. É chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é na treva da alma que eu começo a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá 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 lá, alguém, lá 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 lá, alguém. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos
És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael, Luminosas pegadas do Cordeiro. és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Oh Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. Quando o dia amanhece, o sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o
imaginas nosso mestre ainda numa cruz? Esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. Pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança. Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz? Esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. Pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança. Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira de estudo do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre amai os vossos inimigos, né, que é o capítulo 12. É o item 7 até o item 10. Espero que vocês gostem, tá bom? E para que vocês que vão fazerem o que vão fazer o tratamento, pessoal, daqui a pouco o pessoal vai colocar aí o telefone do pessoal que vai estar de plantão. Manda mensagem para o pessoal, não precisa ligar, só manda mensagem, pede o tratamento e o pessoal entra em contato com vocês, tá bom? Boa palestra e vamos fazer nossa prece de início. Pai amado, Mestre Jesus, abençoe nosso dia de hoje com muito amor e muita paz. Abençoe nosso lar, nossa família e todos que estão aqui reunidos nesse momento. Que o Senhor nos dê serenidade, equilíbrio e paz onde quer que estejamos. Que possamos ter o consolo balsamizante das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, e que possamos sermos pessoas melhores do que chegamos, que possamos ter serenidade, equilíbrio e paz em nossos corações. Obrigado, Pai, pela oportunidade do trabalho e do estudo. Abençoe cada um dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que nesse instante estarão assistindo essa palestra conosco. Obrigado por tudo que nos tem feito e que o Senhor possa nos intuir a fazer sempre o melhor. Graças te damos, Pai, e que assim seja. Bem, pessoal, como nós dissemos, né, nós vamos passar aqui um slidezinho para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre esses ensinamentos. Então vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitadazinha aqui. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai ele também a outra face. Parece que é um negócio meio contraditório. Então quer dizer que toda vez que alguém me bater, eu vou ter que ir lá e dar minha outra face, né? Na realidade, Jesus ele quis colocar isso, essa mensagem, em que sentido, né? Em não revidar. Não é que você vai ter que ir lá e se submeter ao espancamento, não é isso. Mas a ideia é que a gente não revide. Então, por isso que ele traz essa analogia, né? Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe a outra. Ou seja, não entre na discussão, saia desse processo, saia desse clima. E é justamente em cima disso aí que nós vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Se alguém você bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, para que nós possamos ter serenidade, não entrarmos em discussões e brigas desnecessárias e que possamos compreender um pouquinho mais o que o Cristo disse para nós há 2000 anos, que nós ainda temos muita dificuldade de entender isso aí. Okay? Vamos lá, né? As recomendações. Aprendesse o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aí quem trouxe para nós foi Moisés, né? Lá atrás, né? Antes de Cristo. Por que ele trouxe isso? Né? Porque ele precisava de uma sociedade que fosse um pouco mais
enérgica, ele precisava botar controle naquele povo, né? E aí o que Jesus traz para nós, né? Eu, porém, vos digo que se alguém bater na vossa face direita, lhes apresentarei também a outra. Ou seja, Moisés, ele trouxe aquela razão e Jesus trouxe o amor, né? Então, e o que Jesus ainda traz, né, para nós? Ó, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminharemos mais 2000 passos. Por que isso? Não entrar em são analogias, né? São situações que ele sempre coloca para nós, para que a gente possa compreender e não entrar em discussões bestas, né? Porque às vezes a gente começa, alguém fala alguma situação para a gente, e aí a gente quer revidar em cima daquilo que ele está falando, e aí a outra pessoa revida de novo, e, né? Então a gente não tem que ficar nesse processo que na realidade só nos atrapalha. Por isso que ele fala, né? Vamos caminhar? Vamos, então vamos juntos. Se a pessoa começa a falar alguma coisa nesse sentido, vai junto, fica quieto, não tem que entrar em discussões, né? Se alguém quiser tomar a vossa túnica, também lhes entregue o manto. Existe coisa pior do que você entrar numa discussão sem sentido, onde todo mundo no final perde, né? Então, assim, é nesse sentido que nós precisamos compreender as nuances do Cristo. E a gente tem que aprender a ser mais libertador na questão material. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Há um tempo atrás, entrou um ladrão dentro da minha casa e me roubou meu ventilador. E aí minha esposa ficou totalmente desesperada, né? Eu falei, amor, fica tranquila. Olha o calor que nós passamos, nós ainda temos um ar-condicionado. Coitado dessa pessoa que está não tem nada, pelo menos ele vai fazer bom uso do ventilador. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é a gente não ter que ficar remoendo uma energia negativa para um fato que aconteceu. São bens materiais, a gente trabalha, a gente consegue mais, mas tem gente que perde, sei lá, uma moedinha de R$1 na rua e fica martelando aquilo o dia inteiro. A pessoa não consegue nem dormir direito, né? Então, ó, dai aquele que vos pedir e não repilai aquele que vos queira tomar emprestado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Em que razão que nós estamos vivendo os preceitos do Cristo? Principalmente quando se trata do nosso lar. Principalmente quando se trata dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso convívio. Como que a gente lida com essas situações? Não que fora desse contexto a gente tem que revidar, não é isso. O revide, ele, em hipótese alguma, ele deve ser recomendado. Mas nós precisamos trabalhar muito isso. E, infelizmente, é uma situação que está muito atônito na nossa própria cultura. A nossa cultura, ela prega que da gente nunca levar desaforo para casa, né? Quando a gente é criança, né, se apanhasse na escola, chegava em casa, apanhava junto. Olha quanta ignorância, né? Na realidade, o pai, em vez de acolher e falar, meu filho, não vai nesse caminho, porque a violência, ela só traz violência, não? Ela incita a criança a buscar mais violência. Por isso que a gente fala, né? Por isso que Mateus aqui, né, fala, dai aquele que vos pedir e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Ou seja, não entra numa briga, não entra numa discussão, não entra numa coisa que você sabe que você não vai ganhar. Sabe por que você não vai ganhar nunca? Porque a pessoa, quanto mais ignorante ela é, menos argumento ela consegue compreender. Então você vai ficar chovendo no molhado. Então não vale a pena. Então Jesus já há 2000 anos já nos trouxe isso, né? E por que a gente faz isso, né? Por causa de uma simples palavra, orgulho. E o que ele fala? Ao orgulhoso, não compreende que haja mais coragem de suportar um insulto do que em se vingar? Por que o orgulhoso ele não aceita levar um insulto para casa, né? Porque ele não consegue compreender, né, que é muito mais corajoso você simplesmente ignorar um insulto do que você ir lá e tirar satisfação, né? Para o orgulhoso, isso parece uma covardia, quando ele abaixa a sua guarida, ele abaixa a sua guarda. Então, isso aí é um dos primeiros passos do que pode nos prejudicar, que é a questão do orgulho, porque, na realidade, pessoal, o orgulho, ele é o oposto da caridade. E se Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe para nós praticássemos o amor e a caridade, aonde que nós vamos levar a questão do orgulho?
O orgulho, na realidade, ele só nos destrói. Nós não ganhamos nada com o orgulho, pelo contrário, ele só nos infelicita, porque onde o nosso orgulho ele desponta, mais a infelicidade chega em nossas vidas. Porque todo momento que nós colocarmos o nosso orgulho à frente de algum ato ou de alguma situação, você pode ter certeza que aquilo ali, uma hora, vai gerar um processo tão grande que, às vezes, pode demorar anos ou séculos para que a gente possa se resolver com isso, né? Então, voltando um pouquinho, né, a lei civil de Moisés, né? O que a lei civil visava, né? Ela visava a disciplina e conter a violência, dava ao ofendido o direito de tirar a desforra na proporção da ofensa recebida. Estava em harmonia com a época. Então, nós temos que compreender que a lei mosaica, para aquele período, ela tinha ela tinha uma harmonia, ela precisava ser daquela forma. Então, nós não temos que criticar e muito menos condenar. Nós temos que compreender que cada época tem a sua necessidade de ser tratada, né? Tanto é que a grande frase da lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Aquele que com ferro feria, né, com ferro era ferido. Depois, quando a gente vai ver com Cristo, as coisas começam a mudar, né? E aí, o que o Jesus trouxe para nós em relação ao significado de apresentar outra face, né? Na lei mosaica, interditar a defesa. Ou seja, você sempre tem que estar pronto para se defender. Na lei do Cristo, não pagar o mal com o mal. Estender o pescoço ao assassínio. Ou seja, não são situações que nós precisamos praticar, né? Nós não vamos estender nosso pescoço ao assassínio. Ao contrário, nós temos que aceitar com humildade o que abater o orgulho. Ou seja, se a pessoa vier para te golpear, você simplesmente se defende e ignora aquela pessoa. Deixar livre o campo aos maus. Não, nós temos nossa regra civil também, que nós precisamos nos defender, mas nós não temos que condenar, nós temos que condenar toda forma de vingança. Nós não temos que procurar deixar o campo livre dos maus em forma de vingança. Não é nesse sentido que nós precisamos nos preocupar. Então, o que acontece, né? Se a gente começar a analisar o significado da apresentar outra face, né? Interditar a defesa, não se defender? Claro que não. A defesa, ela sempre é necessária, até para a nossa própria sobrevivência. Mas o que nós não podemos é pagar o mal com o mal, né? Nunca estender o pescoço a um assassino, mas quando acontecer qualquer situação, nós precisamos aceitar com humildade, né? E sem orgulho. E não deixar livre o campo aos maus. Claro que não, né? Nós temos que condenar toda forma de vingança que se possa abater sobre nós. O que leva alguém a retribuir uma ofensa com a outra? Nada mais do que orgulho. E muitas vezes é a exaltação da nossa personalidade, que nós nos achando como se nós fôssemos algo melhor, ou melhor do que aquela outra pessoa do outro lado. E aí fica o quê? Brigas de egos, né? Um querendo gritar mais do que o outro, e ver quem que vai ganhar. Até que chega ao ponto, né, da violência e podendo chegar até o cúmulo, né, de um homicídio. Por quê? Porque o orgulho, quando a pessoa tem o orgulho inflamado, ele não se entrega, ele não abaixa a guarda, ele vai até o final, ele não abre mão daquilo que ele acha que ele tem direito, né? Ou seja, nada mais é do que a exaltação da personalidade. Aí as pessoas falam assim, eu tenho personalidade forte. Não, você é simplesmente orgulhoso, né? E sofre. Infelizmente, pessoas dessa forma sofrem muito, porque muitas vezes uma pessoa que é orgulhosa, ela deixa de perdoar um irmão e fica no fundo, ela fica naquela necessidade de ir lá e encontrar com aquele irmão, encontrar com aquela pessoa, né? Pedir às vezes perdão, mas a exaltação da personalidade, o orgulho é tão mais forte que não deixa a pessoa ser feliz. E isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar na nossa sociedade. Quantos irmãos, quantos pais e filhos, ou relacionamento entre marido e mulher,
se rompe, né, se destrói por conta de quê? De orgulho, pela simples falta do orgulho. Então, muitas vezes a pessoa deixa de ser feliz só por não ceder, ou deixar de ceder naquele momento. Então, às vezes, uma pequena atitude pode alavancar um processo muito maior no futuro. E a maior glória está onde? Hein? Em suportar uma injustiça do que praticar alguma injustiça. É muito melhor para nós a gente passar por uma injustiça do que nós praticarmos uma injustiça contra outra pessoa. É muito melhor para nós sermos arruinados do que arruinar uma outra pessoa. É muito melhor para nós sermos enganados do que enganar. E é muito melhor ser ofendido do que ofender. Esta é a maior glória. Isso quem nos traz é Jesus. Ah, mas então agora eu vou ter que ficar... Todo mundo vai falar para mim e eu vou ter que simplesmente acatar. Na realidade, nós temos a situação da nossa defesa. O que nós não precisamos é atacar, contra-atacar. Não, nós temos que nos defender. A questão maior é da nossa defesa. Agora, se nós tivermos que passar por um processo de injustiça, antes que essa injustiça venha por nós, para que nós possamos suportar, porque isso acaba sendo uma prova para nós, do que nós praticarmos uma injustiça contra o irmão. Porque depois isso aí vai ficar latente em nossas mentes e vai ficar martelando por anos e anos e anos e anos. Porque tudo que nós fazemos de errado, a nossa consciência ela cobra. E não adianta a gente falar que não cobra, porque aquela coisa que nós fizemos errado lá atrás, até hoje, a consciência cobra. E ela só vai deixar de cobrar na hora que a gente chegar no nosso irmão que nós prejudicamos e pedirmos perdão. Então, é muito melhor que eu seja arruinado do que eu arruinar a vida de uma pessoa. É muito melhor eu ser enganado do que eu enganar outra pessoa. E é muito melhor eu ser ofendido do que eu ofender. Porque se eu for ofendido, eu tenho a oportunidade de perdoar. Agora, se eu ofender, será que o meu próximo vai me perdoar? E é justamente isso que está a maior glória da questão que o Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. E aí nós vamos falar sobre a questão da vingança, né? O que é a vingança? Constitui indício de certo estado de desatraso dos homens, que a ela se dão dos espíritos que ainda as inspirem, ou seja, é uma situação de atraso moral muito grande a questão da vingança. Porque a vingança, ela não vem na hora. A vingança, normalmente, ela vem depois que tudo aconteceu. Ela é premeditada. Então, você vê que é um indício de desatraso, né? É um indício de uma imperfeição muito grande na nossa vida. E todo cristão que ainda hoje, por interesse, ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Então nós temos que compreender o seguinte: como que nós nos colocamos hoje como cristãos se a gente ainda pensa em vingança, pensa em fazer o mal ao próximo, pensa em fazer o mal ao nosso irmão? Então, é uma coisa que não completa a questão da vingança. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família cristã ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, assim, o que nós temos que entender por vingança é o contrário do seu sentido. Nós temos que pegar a vingança simplesmente para ter a oportunidade de perdoar o nosso próximo. Parece difícil, mas eu tenho certeza que quando a gente pratica, qualquer um que praticou e quem vai praticar vai se sentir muito melhor do que quando você está ali remoendo a vingança, remoendo essa situação em nossas vidas. Então, isso aí é extremamente benéfico para nós, para o nosso espírito, para o nosso processo evolutivo. A questão da vingança, na realidade, ele é um retrocesso. Ele é uma coisa que não cabe para um verdadeiro cristão. E até quando nós vamos ainda pensar em vingança contra o próximo? Né? Lembrando, né, que normalmente a vingança ela é um ato premeditado. Não existe vingança espontânea. Né?
A vingança, normalmente, é aquele que levou o tapa, caiu no chão e fica ali remoendo, já pensando no que vai ser feito de volta, né? Então, ele sempre é premeditado. E até na justiça, né, dos homens, na lei civil, fala que todo ato premeditado é crime. Você imagina na lei divina. E aí nós temos uma grande frase que foi dita por uma grande pessoa, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, lá crucificado, depois de ter sido humilhado, de ter sido açoitado, de ter sido flagelado, de ter sido pregado na cruz, e ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que nós temos que aprender, né? Se teve pessoa que foi mais humilhada e mais ultrajada e sem dever nada para ninguém do que o Cristo na Terra, infelizmente não teve. Ou felizmente, né? Então, o que acontece? Se ele passou por tudo isso e mesmo assim ele pede ao Pai que perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem, é nesse caminho que nós precisamos seguir. É nessa direção que nós precisamos compreender a tua verdade. Porque não é através da vingança, não é através do ódio, não é através de nada que nós vamos conseguir galgar na seara do Cristo. Ele mesmo disse, né, meu reino não é desse mundo. E até quando nós vamos ficar aqui patinando sem conseguir entrar no reino de Deus, no reino de Jesus? Enquanto nós não perdoarmos os nossos inimigos, infelizmente nós vamos estar aqui nessa labuta terrena, carnal, patinando, sofrendo, e, infelizmente, por uma questão de orgulho, infelizmente, por uma questão de não aceitação daquilo que ele nos trouxe há 2000 anos. Então, vingar-se, bem o sabeis, é tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, ele deixou isso bem claro, né? Aquele que não perdoa, gente, não tem cabimento se colocar como cristão. Porque Cristo, Jesus, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele resumiu toda a sua história, todos os seus ensinamentos em duas situações: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente pegar todos os seus ensinamentos, ele vai resumir nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, parece uma coisa tão simples, né? Mas aí, se a gente fizer uma reflexão, eu não vou me vingar dele, eu não vou ter ódio, eu não vou ter raiva, de hipótese nenhuma. Porque como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu sentir ódio dele? É a mesma situação de eu sentir ódio de mim mesmo. Então, não tem cabimento. Então, quem ainda pratica o ódio, a raiva e a vingança, ele não pode se dizer cristão, infelizmente. Ele não está preparado ainda. Ele pode até ser simpático ao cristianismo, mas cristão de verdade é só aquele que conseguiu arrancar essa mácula da sua personalidade. E fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outro tempo, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Então nós temos que pegar e colocar para fora tudo isso. Por quê? Porque a vingança, o ódio, nada mais são do que costumes selvagens. Jesus, no período que ele passou conosco, em momento algum, ele se encolerizou com ódio, com raiva, não praticou vingança, em momento algum, no período que ele estava na Terra. E por que isso? Porque ele precisava dar isso de exemplo para nós. Ao contrário, ele colocou o quê? Sem caridade não há salvação. Como que eu vou fazer caridade se eu sinto raiva do meu irmão? Como que eu vou praticar caridade se eu sinto orgulho daquilo que eu faço? Então, são palavras que são antagônicas, não conseguem
está no mesmo, na mesma personalidade ao mesmo tempo. Quem é orgulhoso, ele não consegue ser caridoso. Quem pratica a violência, quem pratica o ódio, quem pratica a vingança, ele não consegue praticar a caridade. Porque quando você vai praticar a caridade, a primeira pessoa que de repente olhar torto para você, você vai chutar o pau da barraca. Então isso não é caridade. Por quê? Porque você não está fazendo de coração, você está fazendo esperando algo em troca. Então quem aprende a praticar caridade e que não tem o sentimento de vingança, de ódio em seu coração, por mais que a pessoa que está recebendo aquela caridade, de repente ela, né, te maltratar ou falar qualquer situação para você, aquilo vai ser irrelevante. Porque você começa a compreender que são irmãos que estão em outro nível de aprendizado, ou que muitas vezes são irmãos que são doentes, que estão precisando de ajuda. E é essa ajuda que nós estamos ali para proporcionar para eles. Aí, se naquele momento eu saio fora, se eu coloco isso para fora, se eu deixo de praticar caridade, o que eu estou fazendo? Em vez de estar ajudando, eu estou atrapalhando. Porque ele vai olhar para você, né? Ele vai olhar para mim e vai falar assim, e aí, tá vendo? Hipócrita, veio aqui querer ajudar, e na hora que eu pedi para fazer do meu jeito, ele não aceitou. Então, o que o Cristo coloca, né? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, quando nós vamos praticar caridade, nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Será que era dessa forma que eu gostaria de receber a caridade? Será que é desse jeito que eu gostaria de estar presente? E é nisso que nós precisamos compreender. É nisso que nós precisamos melhorarmos. Senão, nós estamos o quê? Patinando nesse processo evolutivo. E sem sair do lugar. O ódio, né? O ódio é uma das manifestações mais primitivas que o homem pode ter. O ódio, na realidade, é um sentimento animalesco. Porque quando você vê uma pessoa com ódio, se você olhar bem para ela, parece que um espírito de um animal se apoderou do corpo daquela pessoa. Porque a pessoa que tem ódio, ela destrói, ela quebra, ela faz o zetelo. E o que é isso? Isso é um sentimento animalesco. É o sentimento que nós ainda estamos sentindo ainda lá da época do tempo das cavernas. Então, o ódio, na realidade, ele é um dos piores sentimentos que nós possamos ter. E nós precisamos extirpar isso o mais rápido possível. Porque o ódio que faz gerar o crime, o ódio que faz gerar as grandes barbaridades do nosso planeta. Tudo isso vem através do ódio. E o ódio é o grande atraso ainda do nosso planeta Terra. Porque muitos irmãos ainda conseguem praticar o ódio um com os outros. E se o Cristo chega para nós e fala assim, ó, amai o vosso próximo como vós mesmos, como que eu vou amar se eu estou com um sentimento de ódio pelo meu irmão? Então, o sentimento de ódio, na realidade, ele é um sentimento extremamente animalesco. O ódio nos leva a cometer atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contrariando muitas vezes as mais penosas dívidas para o futuro. E junto, né, com o ódio fica o rancor, porque depois que passa aquela questão, você que pratica o ódio contra o próximo, na realidade você está o quê? Plantando rancor no coração dele contra si mesmo. Então, é um sentimento extremamente bruto, é um sentimento extremamente indigno e pesado. Então, nós precisamos combater isso o mais rápido possível. Porque o ódio, junto com a vingança, ele fica remoendo. E a pessoa que ela pratica o ódio, ela pode chegar no limite da violência e praticar grandes iniquidades, praticar situações assim que se a gente parar por fora e analisar, a gente pode ver que são situações animalescas que aquele indivíduo acaba tendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento.
Um motivo porque devemos amar nossos inimigos são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade. Então, toda vez que nós sentimos o ódio contra a pessoa, aquilo cria cicatrizes na alma. Nossa personalidade, ela se deforma, porque o sentimento é tão forte, é tão animalesco, que causa um dano muito grande para nós. Por isso que quando a pessoa tem sentimento de ódio muito forte, né, muitas vezes ela pode adoecer, ela sente dores, ela é uma pessoa angustiada. O que é isso? São deformações que provocam não só na nossa personalidade, mas nas nossas almas também. Isso impregna no nosso perispírito. O ódio é prejudicial também para a pessoa que odeia. É muito mais até. Porque quando eu sinto ódio por alguém, na realidade, aquele sentimento eu fico remoendo, então eu fico adoecendo. E aí, muitas vezes, podem vir doenças gravíssimas, como câncer, como diabetes, como doenças cardíacas, doenças reumáticas, fibromialgia, né? São doenças que não são todas, mas o ódio ela pode desencadear todas essas doenças também. Não quer dizer que quem tem essa doença é por conta do ódio. O que nós estamos colocando é que o ódio ela pode desencadear essas doenças também, né? E o ódio é como um cancro incurável que corrói a personalidade e desfaz a unidade vital. Então, o ódio ela corrói aquela pessoa por dentro. Então, o problema do ódio é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Por isso que nós precisamos extirpar isso urgentemente da nossa personalidade. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Isso aqui é uma situação que nós precisamos aprender a fazer o quanto antes. Todas aquelas pessoas que nos perseguem, nós precisamos aprender a fazer prece por elas. Por quê? Porque quando nós fazemos prece, nós tiramos o ódio dos nossos corações. Quando nós fazemos prece pelos nossos inimigos, nós tiramos a raiva, nosso orgulho, nós colocamos ele de lado. E aí, aquele sentimento que nos machuca, ele começa o quê? Ele começa a diluir. Por isso que Jesus pede, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E perdoando aos que nos ofenderam, Jesus deu a fórmula não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós temos que perdoar o nosso próximo indefinidamente. Por quê? Porque nós temos que colocar que tanto ele quanto nós, somos pessoas imperfeitas. Então, nós podemos errar em qualquer momento da nossa vida. Então, se eu posso cometer o mesmo erro que ele, por que eu vou condenar ele? É justamente essa situação que nós precisamos compreender. E isso é tão mais forte que os nossos erros são aqueles que nós mais conseguimos observar no nosso irmão. A maioria das vezes, quando nós nos incomodamos com uma situação que alguma pessoa próxima de nós tem, muitas vezes são erros que nós mesmos temos e nós começamos o quê? A refletir esse sentimento no nosso próximo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Em uma questão de segundos, nós podemos felicitar nossa vida ou infelicitá-la. O que quer dizer isso, né? Às vezes, o ódio ele pode fazer com que nós tomemos alguma atitude precipitada e nós podemos pôr tudo a nossa vida abaixo. Quantas pessoas que, às vezes, pai de família, que numa briga, num acesso de fúria, né, vai lá e tira a vida de um filho, tira a vida de uma esposa, ou tira a vida de um amigo. Então, a questão do orgulho e do ódio, por uma questão de segundo, ela pode o quê? Infelicitar a vida daquela pessoa para o resto da vida. Pode acabar com a vida da pessoa por conta do orgulho ferido. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. No livro Palavras de Luz, ensina Divaldo Franco que é preciso realizar um treinamento. Então, comecemos treinando-nos para as pequenas coisas. Toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, tentamos sorrir e não dar resposta. Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos aprender. Então, isso aqui são dicas que nós vamos levar a partir de hoje para a nossa vida. Toda vez que alguém nos der uma má resposta, a gente enche o peito de ar, respira, entendeu?
e não revidamos. Se nós começarmos a praticar esse ato, vocês podem ter certeza que nós vamos ter um melhoramento muito grande. Porque lá na frente, depois que tudo isso passar, você vai ver que você se sente muito mais leve. E se alguém nos dá uma indireta e podemos rebatê-la com uma alfinetada, tornemos a sorrir, achando que o agressor não está bem. Então, toda vez que alguém vier com alguma palavra de mau grado, vier com alguma coisa, alguma indireta, ou até mesmo direta, né, que possa nos ofender, pense que aquele nosso irmão, naquele momento, ele pode não estar bem. Ele pode estar passando por um processo muito sério. E muitas vezes, se a gente começar a compreender dessa forma, nós vamos começar a olhar o próximo com outros olhos. Por isso que nós precisamos aprender a respeitar o próximo, a não revidar, a não carregar ódio e muito menos raiva e jamais a vingança pelo nosso próprio. E aí, mais um trecho bíblico, né? Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Então, Simão Pedro, né, no intuito de querer ajudar e salvar Jesus, na hora que ele estava sendo preso, né, ele desembainha a espada e corta a orelha do servo Malco. E aí Jesus manda Pedro parar, Pedro, pega a orelha, coloca de volta, né, na cabeça de Malco, e naquele momento ele se transforma, aquele soldado ele se transforma, ele começa a compreender quem era Jesus, e Jesus fala o que para Pedro? Mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Gente, isso aí é um ensinamento que ele deixou para nós há 2000 anos. Até quando nós vamos ficar patinando aí para poder compreender isso? Em vez de ficar tentando armar vingança, ódio, raiva contra nosso irmão. E tudo isso resume nisso aqui, perdão. Precisamos aprender a perdoar. O perdão não é fácil, mas da mesma forma que ele não é fácil, ele também não é difícil. Depende só de nós. O perdão é quando nós conseguimos tirar o nosso orgulho, colocarmos nosso orgulho de lado, ele começa a fazer parte da nossa vida. Então nós precisamos andar com essa palavra em nossas mentes, em nossos corações. Perdão. Porque Jesus mesmo coloca, né? Perdoai para que nós possamos ser perdoados. Isso está, inclusive, no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão é a grande arma do nosso futuro, é a grande arma da nossa melhoria. Precisamos aprender a perdoar o nosso próximo. Precisamos aprender a praticar o perdão contra o nosso próximo. Então, essa palavra elas tem que estar na nossa mente o tempo todo, focado em nossas vidas. Ok, pessoal? Bom, é isso, nossa palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça aí de mandar mensagem para quem for fazer o tratamento espiritual hoje, tá bom, pessoal? Só um pouquinho, nós vamos agora para o passe, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, espero que tenham gostado, né? E voltando a falar, pessoal, né, quem quiser, tiver interesse em fazer o tratamento hoje, manda aqui, pega o celular do pessoal aí, manda uma mensagem, né, pedindo tratamento, que hoje é dia de fazer triagem, tá bom, pessoal? Então tá bom, vamos fazer nossa prece de encerramento para que a gente possa descansar um pouquinho, né? Então vamos lá, fechando nossos olhos, agradecer nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, que na asa do sono possamos estar em conjunto com a espiritualidade maior, desenvolvendo tudo aquilo que foi dito no dia de hoje, e que tudo aquilo que foi nos passado possa servir para o nosso aprimoramento pessoal, individual
e principalmente no nosso seio familiar. Pai querido, obrigado por tudo que nos tem feito. Nos abençoe, nos guie, nos proteja. Nos intua a fazer sempre melhor, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Que na nossa reforma íntima possamos extirpar todo o ódio, toda a angústia, toda a raiva, e que não possa restar nenhum sinal de vingança em nossos corações para com o nosso próximo. Pai querido, que possamos aprender a perdoar nosso irmão, que possamos aprender a perdoar a nós mesmos, e que possamos sermos pessoas melhores a cada dia. Obrigado por tudo que nos tem feito, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Graças te damos, Pai, e que assim seja. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Até semana que vem. Fiquem com Deus.